Então, meus irmãos, só para ver se vocês conseguem entender. Seria justo o pai pegar um pecador e pagar por injustos? Seria lógico isso? Não. Vê se você consegue entender. O pai pegou o que era justo e perfeito para pagar por aqueles que não era justo e nem perfeito. Consegue entender? Eu vim aqui embaixo pegar um pouco de capim para me moer para as minhas ovelhas, sabe? E o pai me fez sentir de falar isso para vocês. Seria justo o pai pegar um ímpio, um pecador, e usar esse ímpio para pagar a dívida de ímpio e pecador? Seria justo e teria como pagar? Não, né, meus irmãos? Mas como o pai é perfeito, ele pegou aquilo que era perfeito, sem mácula, sem mancha, sem erro, sem pecado, e pagou por a vida de milhares, de centenas, que se arrepende. Então as suas dívidas são pagas por intermédio do sacrifício do Cordeiro. Mas tem aqueles que dizem assim, mas isso é errado. Esse Deus não poderia ter feito isso, né? Porque isso é maldade, isso é tortura, isso é loucura. Para você ver a grandeza e o amor do Pai. Veja do que Ele é capaz por amor. Ele é capaz, meus irmãos, de torturar, de sentenciar à morte o próprio Filho, por amor de ti. Consegue entender? Aquele que já estava com ele, tinha tudo perfeito, sabe? Sua vida perfeita. O pai chegar até seu filho e falar assim, ó, eu vou ter que destruir toda a humanidade, porque elas não conseguem pagar as dívidas delas para comigo. Porque eu pedi que era para ser assim e eles fizeram o contrário. Então a única coisa que resta para eles é o fim de tudo, é a morte. Então o Messias falou assim, então faz comigo, Pai, toda a sua vontade. Aí ele falou, então a minha vontade é essa, é que você pague por todos aqueles que crê e se arrepender dos seus pecados, então esses eu perdoarei por intermédio de você. Mas isso vai custar toda a tua lágrima, todo o teu sangue e toda a tua verdade. Em momento algum eu posso encontrar em teu coração arrependimento e falta de compromisso com aquilo que eu desejo. Então o filho disse, então faça em mim a sua vontade. Então a vontade de quem, meus irmãos, foi feita quando você lê Isaías 53? Foi feita a vontade do Pai, não a vontade do Filho e nem a vontade dos homens, mas foi feita a vontade do Pai, entendeu? Para nos salvar, porque se não fosse feito assim, estávamos todos condenados, porque todos nós pecamos. Consegue entender? Então, quando você não consegue entender toda a Escritura, você nunca conseguirá entender o Pai. Você sempre vai ficar achando que o Pai é só amor, que nada disso foi plano do Pai, que tudo isso é plano de anjo caído, que tudo isso é plano do diabo. Até o diabo, meus irmãos, está nos planos do Pai. Sem o diabo, sem essas pessoas que servem ao diabo, o Pai não poderia executar a sua vontade. Até o diabo está no script do Pai.
Consegue entender? Só assim o Pai consegue nos mostrar todo o seu poder, toda a sua glória e mostrar para nós que Ele que está no controle de tudo. Tanto os que se perdem como os que são salvos estão nas mãos dele. Consegue entender? Então esse é o verdadeiro amor. É dar aquilo que você mais ama. Para perdão de pecados. Foi a mesma coisa que ele pediu a Abraão. E Abraão deu o que ele pediu. Então ele disse a Abraão: provaste que me ama. Da mesma forma que você provou que me ama, eu provarei que eu te amo, a ti e toda a tua descendência. Quando ele cumpre o seu propósito no Messias, ali ele provou que ama toda a humanidade, por mais que a humanidade não ame ele. Mas existe um preço, tem que crer. Todo aquele que não crê permanece na ira do Pai. Entendeu? Ou seja, você não adquire perdão. Então é algo muito simples. Se você não quer entender, é porque o Pai não te fez entender. E permanece na ira. E acha que está salvo, mas permanece na ira. Pensa, tá?